Olá, futuros revalidados! Como estão os preparativos para as provas? Eu entendo bem esse sentimento e é por isso que eu estou aqui. Hoje vou mostrar como o INEP pode cobrar questões sobre Covid e infectologia. Mas antes, não esquece de se inscrever no nosso canal e de dar um like nesse vídeo. Como a Covid é algo bem recente para a gente, provas como Revalida e INEP começaram a cobrar esse tema, vacinas. E se nós estamos falando de vacina de Covid, a gente precisa lembrar de dois pontos. O primeiro é que a vacina ela vai ser mais frequente, provavelmente anual, para aqueles grupos que têm um risco maior de complicação. Os imunodeprimidos, as pessoas com mais de 60 anos, esses vão ter realmente que repetir com frequência a vacinação. O segundo ponto é que a gente vai ter cada vez mais vacinas atualizadas, como a gente vai ter na campanha que se inicia em março de 2023, com essa vacina bivalente aí, trazendo um pouco da cepa Ômicron. E agora, vamos analisar duas questões que caíram recentemente nas provas? Vem comigo. Olha só, então a gente vai discutir aqui duas questões que caíram na prova do INEP que tem a ver com Covid. Mas vocês vão ver que parecem ser questões enormes, olha o tamanho desse texto. Só que, na verdade, elas são tranquilas quando eu presto atenção em pontos fundamentais. Essa é a dica que eu dou sempre para qualquer questão. Pega o seu lápis, pega a sua caneta e vai anotando na hora que for fazer a prova e vai marcando os pontos principais. Às vezes, uma palavra, uma frase, ela define o que você vai entender para aquilo que está na questão. E é isso aqui. Olha essa questão. Diante da pandemia da Covid-19 e segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, o Ministério da Saúde emitiu orientações de biossegurança durante a investigação de infecções respiratórias a partir de pacientes com suspeita de infecção por SARS-CoV-2. Olha o tamanho dessa frase. A gente fica sem ar só de ler, quanto mais de falar. E aqui vem um ponto importante. Quando você vai estudar a Covid, as recomendações estão no Ministério da Saúde, estão no site do Ministério, de vacinação, de guia de recomendação, inclusive resumido. E muda muito. Se muda muito, você tem que dar uma olhadinha lá antes em qual é a recomendação atual, antes de seguir. Mas até agora, ele só encheu linguiça para dizer que está seguindo essas recomendações. É o que as provas cobram. Vamos continuar. Nessa circunstância, para a coleta de material potencialmente gerador de aerosol, constitui a primeira linha de proteção destinada aos profissionais da saúde os seguintes equipamentos de proteção individual. Esse é um assunto que gerou muita dor de cabeça para minha especialidade em infectologia. E por isso que cai em prova, porque todo mundo que trabalhou com Covid ficou, doutor, qual é o jeito de eu me proteger? Uso máscara cirúrgica? Uso máscara N95? Então aqui ele já disse. Então lembra que eu falei que uma palavra ia resolver? Presta atenção, ó. Para coleta de material potencialmente gerador de aerosol. Se aerosol, eu já tenho que saber que a minha proteção respiratória é máxima, com uma PFF2, com uma máscara N95. Mas então, só isso que eu precisava prestar atenção? Sim, isso principalmente. Aí agora a gente vai ver o restante para vocês verem como não é difícil. Alternativa A: gorro descartável, protetor facial, máscara PFF2 e avental de pano. A PFF2 está aqui, que é a mesma coisa que a N95. Mas o avental de pano, esse machuca. A gente dá preferência para não usar aventais de pano para coletar materiais que vão espirrar, está coletando uma secreção, vai espirrar em você. Então o ideal é que seja descartável e que você, ao sair, você já coloque ele descarte ele, joga ele fora. Professor, mas e se for um de pano, eu poderia usar? Teoricamente teria que ser um pano que fosse impermeável, um brim, como a gente tem isso nos materiais que a gente usa no centro cirúrgico. E aí eu também teria que descartar quando eu saísse do quarto. O custo para isso é bem complicado. Então a alternativa A já dá errado por causa disso. HB: óculos de proteção, máscara cirúrgica e avental de mangas compridas. Parece que está tudo certo. O óculos de proteção, inclusive, ele não estava aqui. Mas a máscara cirúrgica não protege para aerosóis. Se alguém me perguntar, doutor,
Quando eu penso em Covid, eu estou falando de uma doença que tem que usar máscara cirúrgica, que é aquela branquinha, ou máscara N95. A máscara cirúrgica, para situações em geral, ela funciona muito bem. Mas se eu estou coletando material, se eu estou fazendo uma aspiração, se eu estou entubando, se eu estou num ambiente que só tem Covid, como uma UTI, um ambiente fechado, a máscara cirúrgica ela não protege, porque a gente vai ter aerossolização. E nesses casos a gente tem que usar a N95. Então aqui está errado. Gorro descartável, olha C. Gorro descartável, óculos de proteção ou protetor facial, máscara PFF2, que é N95 ou equivalente, avental de mangas compridas, luva de procedimento e calçados fechados. Parece a nossa resposta, mas vamos ver a última. Gorro descartável, óculos de proteção ou protetor facial, máscara de pano ou tecido. Escorregou. A gente não usa em nenhum ambiente hospitalar máscara de pano de tecido. Ah, mas lá no ônibus, lá no metrô as pessoas usam. Mas no ambiente hospitalar não, porque ela contamina mais fácil, ela molha e perde a função de te proteger. Então a alternativa D está errada e é por isso que a nossa resposta é a C. Vamos fazer proteção contra a secreção, contra gotículas para coleta. Professor, mas eu preciso de precaução de contato para Covid? Na rotina, não. Mas aqui nós estamos falando de uma coleta de material. E aí, nesse caso, a precaução de contato, ela entra porque eu tenho que me proteger. Isso faz parte da precaução padrão na hora que eu vou fazer uma coleta. Porque aí vai espirrar material e eu tenho que me proteger da melhor maneira possível. Parecia difícil, não parecia? Mas não é. Vamos para mais uma? Olha só o tamanho desse texto, dá vontade de chorar. Olha isso. Pré-escolar de 4 anos de idade, acompanhado dos pais, da entrada na emergência com um quadro de febre, cefaleia e irritabilidade, que se iniciou há 2 dias. A mãe relata que hoje pela manhã a criança apresentou erupções vermelhas na pele e que não percebeu outros sintomas antes do início do aparecimento desse quadro. Porém, conta que o pai da criança estava com sintomas de síndrome gripal 2 semanas antes do adoecimento do filho. Então, o que é importante já nesse começo? Para você já ir marcando. Primeiro, o sintoma que trouxe a criança até o médico. Então nós estamos falando aqui de febre, dor de cabeça e irritabilidade. Junto com isso, a epidemiologia de sintoma gripal no pai chama muita atenção. Na infecto, a epidemiologia é muito importante. Se ele está te dando um dado falando que o pai estava gripado, opa, presta atenção, porque pode ser influenza e pode ser Covid. A partir daí, ao exame físico, a criança apresenta estado geral comprometido, mucosas hipocoradas e escleróticas anictéricas. Apresenta ainda olhos com conjuntivas hiperemiadas, pescoço com linfadenomegalia cervical, tórax com diminuição da expansibilidade e tiragem subcostal presente. Abdômen plano, sem visceromegalias, pele com presença de erupções exantematosas. Frequência cardíaca de 168 para 4 anos. Lembrando que frequência respiratória de 39, incursões respiratórias por minuto e uma temperatura de 39. Então é uma criança que está taquicárdica, taquipneica, mas está com febre no momento da avaliação. Isso faz com que ela realmente fique mais taquicárdica. E aí ele vai falar dos exames, né? Os resultados dos exames laboratoriais vão ser mostrados a seguir. Cansa, não cansa? Você imagina, você fazer 80 questões, 100 questões, e você tem uma prova com uma questão desse tamanho. É cansativo mesmo, e é por isso que você tinha que marcar aqui já o que está de positivo na história. Exantema difuso, né, e lesão exantemática em criança de 4 anos, a gente tem que ficar atento, taquicárdica e febril, junto com a tiragem. Mas aí ele vai mostrar os exames, e quando a gente vê os exames, olha que legal, ele dá o valor de referência. Então a gente vê que é uma criança que está com uma discreta anemia, junto com isso ela tem leucograma com leucócitos normais, mas tendendo a uma leucopenia, ela tem neutrófilos pouco aumentados, neutrófilos bem aumentados, eosinófilos sem alteração, com linfopenia. Então ela tem aqui, linfocitose, 68%, eu deveria ter até 68%. Monócitos de 7, plaqueta de 680, ela deveria ter 150 mil no mínimo, então ela tem uma plaquetose e um RT-PCR para SARS-CoV detectável.
Então essa criança está com Covid. Aonde vem a pegadinha? A gente tem prova inflamatória da ferritina aumentada, a gente tem uma albumina um pouco baixa, a gente tem um PCR aumentado e lá no final a gente tem uma pegadinha, ó, sorologia para dengue, IgM de 0,4 e IgG de 45. E aí ele fala aqui que deveria ser não reagente. Às vezes alguém olha essa sorologia e fala, essa criança está com dengue. Só que o que está positivo é o IgG. E se eu estou falando de IgG, eu estou falando que essa criança já teve dengue no passado. Ela não está tendo dengue agora. E aqui, quando eu vejo leucócitos, quando eu vejo linfócitos, é uma criança que se tivesse uma infecção bacteriana, eu teria um aumento importante de leucócitos. Ah, professor, mas o predomínio é de neutrófilos, 80% de neutrófilos, mas nem toda infecção bacteriana só vai fazer aumento de neutrófilos. Eu posso ter virais fazendo isso também. E chama muita atenção a linfopenia associada com essa história toda. A partir daí, após a análise do quadro clínico e dos resultados laboratoriais, a principal hipótese diagnóstica é dengue grave, síndrome do choque tóxico, meningite ou síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. O que chama atenção aqui? Primeira coisa que vocês têm que prestar atenção. É uma criança que, se ela tivesse dengue, tivesse com choque, eu não teria IgG para dengue, eu teria um aumento de hematócrito. Seria um padrão muito diferente para a criança. E esse exantema com 2 dias não é o comum na dengue, ela costuma ser mais para o final da primeira semana. Se fosse um choque tóxico estafilocócico, eu teria uma leucocitose importante e as lesões não seriam exantemáticas também dessa mesma forma. Se fosse uma meningite meningocócica, a criança estaria irritada, mas ela teria um padrão muito diferente, porque não seria um exantema. As lesões de meningite na pele são muito diferentes, né? São muito mais rendilhadas e a gente lembra uma meningococcemia de uma forma muito diferente. O que chama atenção, então? Uma baita resposta inflamatória. E aí a gente precisa lembrar que o Covid na criança, ela faz a chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. O Covid na criancinha não é igual no adulto. Ela não vai ter aquela falta de ar típica, ela vai fazer uma resposta inflamatória muito importante, com febre persistente, com exantema, com irritabilidade e com alteração nos exames que vão falar a favor de uma infecção viral. Então a gente consegue excluir com os resultados das outras alternativas, e mesmo ele não dizendo que é uma síndrome inflamatória multissistêmica por conta do Covid, foi o Covid que levou essa criança a ter esse padrão todo. E é isso que vocês têm que prestar atenção. Quando nós estamos falando de Covid, é uma doença muito mais ampla do que só um acometimento pulmonar, principalmente na pediatria, onde as coisas são mais complicadas mesmo. Tá legal? Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje, mas não vamos parar por aqui. Então se inscreva no nosso canal para ficar de olho no que pode cair na sua prova de revalidação. Até mais e uma ótima prova para você.